Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos a respeito do metabolismo do glicogênio, especialmente o controle covalente e hormonal. Se nós relembrarmos, o glicogênio é um polímero de glicose, né? E a sua formação, a sua síntese acontece especialmente durante o estado alimentado, onde se tem substratos energéticos, né, em grande quantidade. Então esse estoque acontece no fígado e no músculo esquelético, com funções diferentes, mas basicamente nesses dois órgãos, correto? Para nós começarmos a entender essa regulação e como que esse processo acontece, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma situação de jejum. Quando no jejum, o organismo então necessita utilizar as suas reservas energéticas para, por exemplo, manutenção da contração muscular, manutenção da glicemia. Então, uma dessas reservas é o glicogênio, correto? Então, como que vai acontecer a mobilização desse glicogênio a fim de promover todos esses processos necessários, né? Dois hormônios são muito importantes nessa situação de jejum: adrenalina e glucagon. O primeiro ponto que a gente precisa prestar bastante atenção aqui é que músculo esquelético não tem receptor para glucagon. Sendo assim, a ação do glucagon nesse sentido aqui ela é basicamente hepática, enquanto que no músculo a gente vai ter uma forte ação da adrenalina, porque o músculo tem receptores, né, para adrenalina ou epinefrina, como preferirem. Nessa situação, a ação intracelular, a resposta intracelular desses dois hormônios é bastante semelhante. Ambos atuam sobre receptores que estão acoplados à proteína G. Essa ligação hormônio-receptor promove a ativação da proteína G, em especial nesse caso a GS-alfa, e a proteína GS-alfa então ativa a adenilatociclase, aquela enzima que é responsável pela conversão de ATP até AMP cíclico. A AMP cíclico é um importante mensageiro intracelular, correto? Esse AMP cíclico ativa a chamada proteína quinase A, ou PKA. A PKA, então, é uma quinase, correto? Uma proteína quinase tem a função de adicionar grupamentos fosfato em aminoácidos que têm resíduo, que são do tipo serina, treonina ou tirosina, correto? Então, a fosforilação de PKA acontece sobre resíduos de aminoácidos presentes em qual enzima? A quinase da fosforilase. Veja só, essa enzima, então, é uma quinase, uma enzima que adiciona grupo fosfato a uma outra enzima que é a fosforilase. Perfeito? Então, PKA ativa a quinase da fosforilase, fazendo com que ela fique na sua forma ativada, na sua forma funcional. Essa enzima tem como substrato a principal enzima regulatória do metabolismo do glicogênio, que é a glicogênio fosforilase. Então, a principal enzima que sofre regulação no metabolismo do glicogênio é essa aqui. A glicogênio fosforilase está na sua forma B, que é a forma inativa. Ao ser fosforilada pela quinase da fosforilase, ela adquire a sua forma A, ou seja, a sua forma ativa. Estando ativa, ela é capaz de executar a sua atividade catalítica. Qual a função da glicogênio fosforilase? A glicogênio fosforilase é capaz de clivar o glicogênio, liberando glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato agora, se nós lembrarmos, vai passar pela função de uma mutase, de uma enzima mutase, correto? Transformando-a em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, se tiver no fígado tem uma fosfatase que vai clivar esse grupamento fosfato, liberar a glicose livre para a manutenção da glicemia do corpo como um todo. Enquanto que, se for no músculo, o músculo não tem essa fosfatase, correto? Então, glicose 6-fosfato encaminha-se direto para a glicólise muscular, produzindo ATP, produzindo energia para manter a contração muscular. Perfeito? Aqui seria a regulação da degradação do glicogênio. Mas para evitar um ciclo fútil, é necessário também regular a síntese. Então, o que acontece nessa situação? Quando a degradação está ativada dessa maneira aqui, o que nós observamos é
uma redução da síntese de glicogênio. Como que acontece esse processo? Essa enzima que nós chamamos de GSK, ou glicogênio sintase quinase, ela sofre regulação pela insulina. Então, ao ter pouca insulina nessa situação de jejum, correto? O balanço, há muito mais glucagon do que insulina nessa situação de jejum. Essa enzima, então, está ativada. Ao estar ativada, ela é capaz de inibir a glicogênio sintase, que é a enzima responsável pela síntese do glicogênio. Ao estar inibida a glicogênio sintase, o que nós observamos como resposta geral é a redução da síntese do glicogênio, correto? Então, numa situação de jejum, o que nós observamos basicamente no metabolismo do glicogênio é isso aqui. Contudo, se nós estivermos no estado alimentado, por exemplo, o que vai acontecer? Insulina vai estar mais alta, a relação insulina-glucagon vai estar elevada, muito mais insulina em relação à quantidade de glucagon presente. O que nós vamos observar então? Insulina vai agir sobre a glicogênio sintase quinase, promovendo a redução da sua atividade. Ao reduzir a sua atividade, o que nós observamos é o aumento da atividade da glicogênio sintase, consequentemente, aumento da síntese do glicogênio. Enquanto que nessa parte que envolve degradação, o que nós vamos observar é a insulina promove o aumento da atividade de diversas enzimas denominadas fosfatases. O que fosfatase faz? Retira grupamento fosfato. Vão ser retirados, portanto, o fosfato da quinase da fosforilase e o fosfato que estava aqui na glicogênio fosforilase, fazendo com que essas duas enzimas retornem à sua função inativa. Ou seja, como elas não têm o grupamento fosfato mais que antes as ativava nessa situação, elas voltam à sua forma inativa e a glicogênio fosforilase em especial retorna à sua forma B, reduzindo essa conversão, consequentemente aumentando ou mantendo os estoques de glicogênio que já estão presentes naquela situação, por exemplo. Então, de maneira geral, gente, essa é a regulação covalente e hormonal que acontece em relação ao metabolismo do glicogênio. É importante lembrar que há uma regulação alostérica também, né, por quantidade de ATP, por glicose presente, né, mas a regulação talvez mais fina que a gente vê acontecer é justamente essa aqui que eu expliquei um pouquinho para vocês hoje. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima.